Vamos continuar com a leitura do artigo Tratamento da água de poço antes do uso na aquicultura, na parte 3, artigo de autoria de Eric Cassiano, da School of Forest Resources and Conservation, da Universidade da Flórida. Tá? Nessa parte 3, vamos falar sobre oxigênio dissolvido, certo? Vamos ver aqui. A concentração de oxigênio dissolvido nas águas subterrâneas pode ser baixa, geralmente tá? Porque a água tem um contato limitado com a atmosfera. Né? Você não tem entrada atmosférica, não tem luz para ter fotossíntese, você não tem oxigênio nessa água, certo? Tipicamente, se as concentrações de CO2 e gás sulfídrico são mensuráveis, né, detectáveis na água, significa dizer que a concentração de CO2 é baixa, tá? Tem uma relação inversa entre esses gases. Entretanto, o oxigênio pode ser baixo mesmo quando a água não tem concentrações elevadas de CO2 e H2S. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que você pode ter e vai provavelmente ter água desoxigenada mesmo quando ela não tem problemas com outros gases, com gases tóxicos. Tá? Não é porque você não tem problema com CO2, né, com gás sulfídrico, que a água vai ter oxigênio, não tem nada a ver, certo? Além disso, a concentração de oxigênio dissolvido geralmente está fora da faixa preferida, a faixa ideal para a produção na aquicultura, que é próximo ou em 100% de saturação. Isso aqui é apenas para destacar que essa água vai ter que ser aerada, não tenha dúvida disso. Aerada é como tratamento, né? Ou seja, antes dessa água ser transferida, ser utilizada nos tanques de criação, nos viveiros, essa água deve ser tratada ao menos para a oxigenação da mesma, tá? Mesmo que ela não tenha problemas de gás sulfídrico, CO2, supersaturação de gás de nitrogênio, você vai ter quase com toda certeza que tratar essa água para oxigená-la, tá? E o interessante é fazer isso previamente, ou seja, antes dessa água ser lançada, né, ser introduzida dentro do tanque de criação, certo? Porque, tendo em vista que a concentração de oxigênio é essencial para a vida e, portanto, para a aquicultura, essa concentração deve ser aumentada antes da utilização da água com o propósito aquícola. Felizmente, o oxigênio pode geralmente ser adicionado à água por implementar as mesmas medidas que reduzem CO2, H2S e N2. Então é isso, né? A agitação, né? A aeração da água, ao mesmo tempo, elimina gases tóxicos, né? Como o gás sulfídrico, gases estressantes, como o CO2, gases que podem levar à doença da bolha gasosa, como o gás de hidrogênio, ao mesmo tempo que elimina esses gases, incorpora oxigênio, tá? O mesmo trabalho faz isso simultaneamente. Em seguida, concentrações adequadas de oxigênio, né? Quando você já tiver aí, digamos, uns 5 miligramas por litro, 6, podem ser mantidas através da aeração. A taxa de aeração vai depender da espécie, né? Tem espécies que são mais exigentes, né? Os salmonídeos são mais exigentes ao oxigênio do que outras, e principalmente a quantidade de biomassa que está sendo produzida, que tem a ver com o nível de intensificação, né? Se você está no semi-intensivo, intensivo, super intensivo, tá? Vamos agora passar para o ponto seguinte, que é o ponto 2.5, tá? Que é coluna, que é exatamente coluna removedora de gases, coluna para remoção de gases, tá? Vamos ver isso daqui. Coluna para remoção
de gases. Pessoal, essa coluna que vai ser comentada agora, ela é indicada para sistemas fechados de cultivo, sistemas indoor, tá? Por exemplo, sistemas de recirculação de água. Porque nos sistemas abertos, tá? Existe uma facilidade grande para a volatilização desses gases tóxicos, tá? E incorporação do oxigênio pelo contato, né, direto que a superfície da água tem com a atmosfera. Mas nesses sistemas fechados, em que, como a gente comentava antes, a cobertura, né, o telhado, né, a casa de vegetação, a estufa, elas impedem a livre circulação de gases, né? Você tem ali um ambiente confinado, certo? Com uma pequena movimentação ou menor movimentação de gases, você tem que ter um cuidado maior, tá, com esses gases dissolvidos e presentes nas águas de poços, nas águas subterrâneas. E nesse caso seria interessante você utilizar um outro artifício que não simplesmente borrifar, né, a água, aerar a água, que é a coluna para remoção de gases. Tá? Vamos ver aqui. Ó. O melhor método para remover qualquer gás dissolvido é a instalação de uma coluna, tá? Que tem uma alta eficiência na remoção desses gases presentes em altas concentrações nas águas subterrâneas, tá? Essa coluna é uma coluna alta, tá? Basicamente você vai ter um grande cilindro, tá? Você vai ter um grande cilindro, pode ser um cano desses maiores, tá certo? Alto, né? Ele tem uma altura, acho que acima de 5 metros de altura, certo? E ele é preenchido com um material, por exemplo, cascalho, argila expandida ou outro, tá? Que permita, à medida que a água for passando através dessa coluna, a água vai sendo agitada, tá? E nesse caminho, né, nesse processo, ela vai liberando, ela vai perdendo esses gases, né, perigosos, como o gás sulfídrico, certo? Então, vamos ver aqui a figura, né, a imagem. Temos aqui a imagem de uma coluna para remoção de gases. Vejam que a gente tem aqui um cano PVC, talvez de 200, tá? Não parece ser tão alta, tá? Como é que essa coluna ela vai funcionar? Na parte de cima entra a água de poço não tratada, tá? E na parte de baixo entra o ar forçado. Se vocês prestarem atenção, tem até um soprador de ar, né? Que está preso ali a um cano lateral, né? Na parte de baixo dessa coluna. Então a água entra por cima, o ar entra por baixo, vai ser criado aí uma movimentação chamada de contracorrente, né? Você tem aí dois fluidos, né, a água e o ar, que se movimentam em sentido contrário, de tal forma que eles vão se chocar, né? Eles vão se chocar, esses dois fluidos, e isso vai fazer com que, à medida que esse ar se movimente, né, sobre, né, ou dentro dessa água que cai, né, esse ar ele vai removendo esses gases tóxicos e também vai incorporando oxigênio, certo? Essa coluna não é oca, tá? Esse cano não é oco, ele é preenchido com esse material, né? Esse cascalho ou argila expandida ou materiais mais elaborados, né? Existem
no mercado, esse tipo de material para preenchimento, só que acaba saindo caro. Seria interessante utilizar esses materiais mais simples para fazer com que a água ela não caia num jato único, né? Num jato único, como um único volume em movimentação ascendente. Ela vai entrar em contato com o material de preenchimento, ela vai ser fracionada, né? Ela vai se espalhar e isso vai facilitar esse trabalho da aeração, né? Que está vindo por baixo de remoção dos gases, tá? Essa imagem aí é uma coluna removedora de gases de uma fazenda de criação de peixes ornamentais na Flórida, tá? Aí fala aqui, ó, o cano à esquerda, né? Esse cano fino que vai até o alto, ele leva água até o topo da coluna. E uma bomba de ar na parte inferior fornece ar para a unidade. A água cai, atravessa a coluna, ao mesmo tempo que o ar é forçado para cima, né? Criando uma troca de contracorrente e removendo gases dissolvidos indesejáveis da água. Então dá para fazer artesanalmente, né? Dá para o próprio produtor construir essa coluna sem maiores dificuldades, tá? Utilizando esse layout básico, né? Entrada da água não tratada por cima, entrada do ar forçado por baixo, né? Material de preenchimento, certo? E então em cima, pessoal, no topo da coluna é aberto, né? Para claro, como uma chaminé, né? Para permitir que os gases escapem para a atmosfera, tá? É a coluna para remoção de gases. Esse artifício, né, essa coluna, ela produz filamentos finos, né, e gotículas de água que se movimentam para baixo através do material de preenchimento, do meio de preenchimento, aumentando a relação área superficial volume d'água, tá? Então, aquele mesmo volume d'água, ele vai ter uma área superficial maior por conta dessa desagregação da unidade da água, né? Por essa fragmentação desse volume de água pelo material de preenchimento, aumenta a área superficial para o mesmo volume e isso facilita a remoção desses gases. O ar ele vai também ser injetado por baixo, como a gente estava falando, nessa coluna preenchida, né, com esse material, com esses materiais, tá, para criar uma contracorrente de ar a essas gotas, né, de água que caem dentro da coluna. Então, assim, claro, pessoal, tem que ser, tem que ser testado isso, testado no seguinte sentido, né? Por exemplo, o fluxo de entrada de água, né? Tem que ser dosado, tem que ser regulado para você buscar um fluxo ótimo, né? Ou seja, nem pouco, nem demais. Pouco você está perdendo eficiência de tratamento de água. E demais, né? Você vai ter uma água, entre aspas, tratada que ainda tem concentrações perigosas de gases que não foram removidos na coluna. Você tem que fazer esse ajuste fino, né, para encontrar essa vazão de entrada que você consiga otimizar esse tratamento nessa coluna de remoção de gases, de tal forma que você trate o maior volume possível de forma eficiente, tá? De forma eficiente. O processo que extrai gases dissolvidos da água, esse processo extrai gases dissolvidos da água e adiciona oxigênio simultaneamente. Aí ao final, né, você vai lá embaixo, né, vão ter tanques para recolher essa água tratada, com menos gases
tóxicos e mais oxigenada, certo? A necessidade dessa coluna de remoção de gases vai depender da fonte de água, né? Ou seja, da qualidade dessa água de poço, da localização e da demanda, né? A implementação dessa coluna, como sendo uma das técnicas de tratamento, vai adequadamente reduzir as concentrações de gases dissolvidos indesejáveis e, ao mesmo tempo, aumentar a concentração de O2, nós já falamos, certo? A água tratada pode, então, ser bombeada para um tanque de armazenamento ou até diretamente para as unidades de cultivo, seja de sistemas de recirculação ou sistemas abertos, tá? Um sistema de recirculação de água deveria ter uma unidade, uma coluna removedora de gases como a que está sendo apresentada, fazendo parte do desenho do sistema, tá? Foi aquilo que a gente falou no início. Nesses sistemas fechados, né, em que você tem menor volatilização de gases para a atmosfera, porque o ambiente não propicia isso, né? Você tem uma cobertura, você tem um teto, né? Você tem aí uma estrutura de casa de ventilação, de estufa, que impede a livre movimentação dos gases. Nesses sistemas fechados, deve-se ter uma atenção maior com essa questão da presença desses gases indesejáveis na água, principalmente se a fonte da água é subterrânea, tá? Então, no sistema aberto, pode ser que você até mesmo não precise nem tratar previamente a água de poço. Você pode já bombear diretamente o tanque de criação e lá, né, a própria aeração convencional, digamos assim, regular, ela já vai fazer esse trabalho de remoção, tá? Se bem que dependendo da concentração inicial desses gases, né, por exemplo, se já tiver, você sentir aquele cheiro de ovo podre do gás sulfídrico, nesse caso é melhor, né, você fazer um tratamento prévio, inicial, antes de bombear essa água para o tanque de criação. Essa opção o produtor não tem muito quando trabalha em sistemas fechados, porque nesse caso, se você bombear essa água diretamente, sem remover os gases, como é um sistema que não tem livre movimentação de gases, esses gases podem atingir concentrações elevadas. Então, seria importante, dentro do desenho, do projeto do sistema de recirculação, já está previsto, né, a presença, o trabalho de uma coluna removedora de gases dessa, tá? Embora o tratamento da água subterrânea elimine ou reduza esses gases dissolvidos indesejáveis, a concentração de CO2 vai aumentar em sistemas de recirculação de água com o tempo, tá? Então, digamos que você eliminou o gás sulfídrico, né? Se você tinha problema de alta pressão de gás de nitrogênio, você eliminou, né, com tratamento prévio. Aí você tem uma água de criação adequada, você vai ter aí um problema menor, só que você ainda vai ter problema com gases. No caso, vai ter queda de O2 e vai ter aumento de CO2, tá? Então, vai haver aumento da concentração de CO2 no sistema com o tempo, como um subproduto do metabolismo animal, que através da respiração, né, o organismo, ele, no processo respiratório, claro, consome oxigênio e libera CO2, tá? O gás sulfídrico e o gás nitrogênio são menos prováveis de reaparecerem nesses sistemas de aquicultura, uma vez que você já tenha eliminado no início, mas eles ainda podem surgir de metabolismos anaeróbios e desnitrificação do nitrato, tá? Ou seja, se você eliminou o gás sulfídrico e o gás
reduzir o gás de nitrogênio no tratamento prévio inicial e você mantiver um ecossistema, um meio de cultivo aeróbio, eles não vão reaparecer, porque esses gases só reaparecem em condições anaeróbias, tá? Então o problema vai ser só oxigênio e CO2, uma vez você já tenha uma água tratada, tá? Portanto, é preferível implementar essa coluna removedora de gases em cada unidade de recirculação de água nesses sistemas fechados. Os sistemas abertos podem não necessitar desses equipamentos, né, ou essas estratégias adicionais, além da aeração mecânica regular, aquilo que a gente estava falando. Entretanto, será necessário monitorar a concentração de O2 dissolvido na água de forma rotineira, tá? Vamos dar uma paradinha aqui, porque já estamos com 21 minutos.